Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, ainda que virtualmente. Hoje nós vamos conversar sobre a prece, mais especificamente sobre o modo de orar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, nós encontramos uma passagem que nos ensina o modo de orar. Esse trecho nos diz que a prece bem feita não é aquela onde uma sequência de palavras são proferidas mecanicamente, nem mesmo quando a gente pega alguma oração pronta e repete maquinalmente. A oração bem feita é aquela onde nós colocamos o nosso sentimento, nós colocamos o nosso coração naquilo que está sendo proferido. A prece é um momento de encontro íntimo com Deus. Não significa que a gente não possa rezar as preces tão consagradas. Por exemplo, o Pai Nosso, uma oração muito forte. Mas, se você apenas proferir as palavras que estão nessa oração tão linda, sem você perceber a profundidade do que realmente aquilo tudo significa, poderá ser uma prece inócua. Nada impede, então, que a gente use as orações, as falas, as preces já consagradas, mas o que vai fazer toda a diferença é o modo como nós nos colocamos. A oração efetiva faz com que a gente se coloque com humildade e profundeza diante da majestade divina. E nesse momento de encontro íntimo com Deus, nós podemos começar agradecendo por todos os benefícios recebidos até esse dia, segundo o Evangelho, agradecendo também a noite que transcorre, a cada fim de dia, onde nós podemos, no momento do sono, muitas vezes sem nos lembrar, encontrar com os nossos amigos espirituais e guias em momentos de grande valia que nos ajudam a recuperar as nossas forças, recuperar a nossa fé e também a nossa perseverança. O Evangelho nos diz que nós devemos nos elevar com humildade aos pés do Senhor, pedindo pelas nossas fraquezas, suplicando profundamente o seu amparo, suplicando a sua indulgência e suplicando também a sua misericórdia. Na nossa prece deve conter o pedido das graças que nós necessitamos. Então, após o momento de agradecimento por tudo que é íntimo e cada qual sabe aquele real motivo ou os motivos que nos levam a agradecer a Deus, quando nós começarmos a parte dos pedidos, nós podemos colocar as graças que nós realmente precisamos, seja para nós, seja em favor de outro irmão, que são as famosas e eficientes preces intercessórias. Porém, diz esse trecho, antes de pedir que o Senhor abrevie as nossas provas, antes de pedir que o Senhor nos dê as graças terrenas, as alegrias terrenas, as riquezas, nós devemos pedir os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Esse trecho ainda nos aconselha a evitar dizer como fazem muitos, abre aspas, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. E ainda vem uma admoestação, continuando com as aspas abertas. O que pedir a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para vossos empreendimentos terrenos, e depois exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Fecha aspas. Olha que palavra, meus irmãos, que palavra profunda, nos remete a grandes reflexões. Quem de nós já teve a sensação de que ao pedir algo não foi atendido? Por que será que isso acontece? Esse trecho, esse capítulo que eu estou me referindo do Evangelho é aquele pedi e obtereis, buscai e achareis.
Mas por que às vezes a gente não encontra ou não obtém aquilo que nós pedimos em nossas preces? Das duas, uma, eu costumo brincar. Ou o que nós estamos pedindo não está de encontro àquilo que nós devemos passar, porque sabem, né? Todos nós sabemos que nós estamos aqui para resgates, para provas, para expiações, e às vezes aquela dificuldade que nós passamos, que nós pedimos que seja abreviada, é justamente o remédio amargo que nós precisamos para a nossa elevação moral. A segunda opção, às vezes aquilo que nós estamos pedindo é contrário a alguma das leis universais. Leis de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, a lei da ação e reação, tantas outras que nós, no nosso momento de encarnados, do berço ao túmulo, não conseguimos ter uma visão do todo, seja pedindo por nós mesmos ou intercedendo por alguém. Então, quando as nossas preces não são atendidas, tenho certeza que das duas, uma, ou o que estamos pedindo está contrário às leis naturais, pois Deus é supremo na sua bondade e justiça, ou então nós estamos pedindo para que o remédio seja menos amargo e daí ele não vai ser tão eficiente quanto o que nós precisamos. Porém, aqui no modo de orar, nesse trecho do Evangelho, nos dá o caminho. Se a gente pedir com fé para nossa melhoria, para que nós possamos ser melhores, se a gente, em cada ato do nosso dia a dia, render graças a Deus, às vezes o que não acontece do jeito que nós pedimos é um livramento. Quantas e quantas vezes, no primeiro momento, nós ficamos até tristes ou pessoas ficam revoltadas porque o seu pedido em oração não foi atendido e lá na frente percebe que foi um livramento, percebe que foi melhor assim, porque a providência divina não falha. Então, se a gente pedir para que Deus nos ajude a passar pelas nossas provações com galhardia, com fé e com coragem, para que nós possamos suportar as nossas provas, com certeza nós teremos uma resposta imediata e coisas maravilhosas começarão a acontecer. Outro ponto importante que o Evangelho nos traz é que devemos orar incessantemente, mas sem alarde. Ele até coloca assim, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. Ou seja, o ato de oração é um ato íntimo. Nós não precisamos fazer disso algo público, nem diante de ninguém. Somos nós mesmos, contritos na nossa consciência, resguardados naquele momento íntimo com Deus, que vai nos conectar de uma maneira mais simples e mais singela possível ao nosso Pai. Ele ainda nos traz, eu achei muito interessante essa colocação que está no Evangelho, que a prece diária é o próprio cumprimento dos nossos deveres. Olha que lindo isso! Se cada um de nós se ocupar cuidando da sua própria vida, fazendo da melhor forma possível cada um dos nossos deveres e obrigações, seja no lar, com a família, no trabalho, em todas as posições que nós ocupamos na sociedade, mas ele fala dos vossos deveres sem exceção, em a cada momento, seja bendito meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada coisa que acontece em nossa vida, em cada ato bendizendo o nosso Pai, grandes coisas acontecerão. E sabe aquele momento onde intimamente nós percebemos que nós cometemos algum excesso? Seja por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade, não importa. Quando cada um de nós perceber que, entre aspas, pisou na bola, intimamente também, perdão, meu Pai, eu falhei. Me ajude a ser melhor da próxima vez. Me ajude a não voltar a cair em tentação. Me ajude, querido Pai, a suportar e a me superar nos meus defeitos. Tudo isso, diz o Evangelho, são formas eficazes de você colocar uma prece. Então, a prece eficaz não é necessariamente aquela hora solene da prece. Não. Lembra daquela outra passagem de Jesus do orai e vigiai? É o tempo todo. É a cada minuto do nosso dia, agradecendo pelas coisas boas,
pedindo paciência nos momentos de aflição, pedindo misericórdia nos momentos que percebemos o nosso erro. Aqui está, na minha opinião, a maior dica para uma prece eficiente. Nós não precisamos balbuciar palavras prontas. O que realmente é eficaz é colocar o nosso coração e o nosso sentimento bendizendo a Deus a cada ato, em cada pensamento e em cada situação das nossas vidas. E diz ainda esse trechinho para terminar: e não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábitos, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Se a gente colocar toda a nossa pureza de alma, a nossa pureza de sentimento, nós perceberemos muito maior eficácia, a começar pelo nosso sentimento, que essa prece real, sentida, singela, o primeiro efeito que a gente percebe é uma calma no nosso coração. Pode reparar que a gente procura Deus por gratidão sempre e para fazer os nossos pedidos, mas quando a gente vai fazer os nossos pedidos, muitas vezes a gente está em aflição, e ao fazer essa prece sentida, essa prece genuína, de coração, o primeiro efeito imediato é uma calma, uma paz após o término dessa prece. Isso já indica o efeito da sua eficácia. Em tudo dai graças, disse Jesus. Então eu acredito que esse é o melhor modo de orar, dando graças o tempo todo. Nós temos o hábito em casa de agradecer a cada minuto, o teto que nos acolhe, o alimento, as roupas, o trabalho que nos dá o sustento, o trabalho na nossa seara, na seara de Jesus, na nossa casa de oração, e por aí vai. Até os nossos problemas, porque são eles que nos ajudam a nos fortalecer. E aí, quanto mais você agradece, quanto mais você coloca o seu coração, mais as coisas boas retornam e a gente sente a eficácia. Então, só assim, queridos irmãos, unidos em fé, alcançaremos a realização dos nossos pedidos mais íntimos. Lembre-se, dando graça antes de pedir. E aí, tudo mais nos será dado por acréscimo, como já disse o Mestre Jesus. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos uma semana de paz, de luz, de harmonia, de confiança e esperança em dias melhores e que em breve possamos estar juntos pessoalmente. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos.